Quando Deus não cura a sua doença, não é porque Ele não ama você. É porque talvez Ele tenha mais para você com a doença do que com a cura. Quando Deus não abre aquela porta, aquele contrato, aquele negócio, aquela oportunidade, aquele trabalho novo, aquela promoção, que vai ser a solução para os seus problemas. Mas Deus não abriu a porta. É porque talvez Ele tenha propósitos maiores do que esses que você tem em mente. Você está preocupado com os seus problemas aqui. Deus está preocupado com a sua salvação. E para a sua salvação, talvez a crise seja útil. Talvez a doença seja necessária. Isso aqui não é uma palavra de conformismo. Então você... Não, você tem que lutar com Deus. Você tem que buscar soluções. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você aprender a submeter-se completamente a Deus. E à vontade de Deus. E quando você fizer isso, Ele vai usar a sua vida para trazer bênçãos para você mesmo e para as outras pessoas. Mas afinal, todos nós não somos filhos de Deus? Jesus não disse isso. Ele disse assim em João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Outro ponto importante. O que te fez ser filho de sua mãe é ter nascido dela. E Jesus falou assim, para ser filho de Deus, Ele disse a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. Necessário é que você nasça de novo. Então é necessário. Como que eu posso nascer de novo, pastor? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9. Olha, quem confessa com a boca e crê com o coração, esse é salvo. É necessário esse processo de novo nascimento. Os filhos de Deus são aqueles que creem. São aqueles que nascem não da carne e do sangue, mas nascem da vontade do próprio Deus pelo Espírito Santo. Isso é obra divina, isso é sobrenatural. Necessário é crer, necessário é nascer de novo. Veja, Paulo está chamando a atenção de uma igreja que diz assim: como vocês puderam passar tão de repente do Evangelho a algo radicalmente distinto do Evangelho, e que no fundo, não é outro Evangelho, porque é qualquer coisa menos o Evangelho. O desvio do Evangelho, mínimo que for, vai te colocar do outro lado do universo. Paulo está dizendo que o posicionamento de uma igreja é definido pelo Evangelho. Se ela negociou o Evangelho um tiquinho que seja, ela já está em outro lugar. Ela já fez uma travessia. Ela já está no polo oposto onde ela deveria estar. Ela pode mudar o carpete da igreja. Ela pode mudar as cores de uma igreja. A igreja pode mudar os seus presbíteros. Pode fazer um monte de coisa ser alterada. Mas se ela modifica o Evangelho, ela já não é mais igreja. É por isso que Paulo está assombrado. Porque se ela modifica um pouquinho que seja o Evangelho, ela já se torna inimiga do Evangelho, por um pouquinho que seja. Não podemos nos contentar em receber a dádiva vinda de Cristo Jesus e guardá-la. Ela não permite, ela não aceita. As boas novas que nos foram dadas não aceitam ficar trancadas. Quantas pessoas você ama? Quantas pessoas você tem afeto que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e estão condenadas se não o reconhecerem como seu Senhor e Salvador? Tio, tia, irmão, filho, pai, esposa, marido, e se não crerem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, terão para si a morte eterna. Por causa disso, que os crentes são chamados de irmãos. Não tem mais judeu, não tem mais gentil. Cristo os uniu numa só família e criou um novo homem. Não tem três raças agora, raças entre aspas, não? Três raças, o judeu, o gentil e os homens novos. Como eu me torno um homem novo? Como eu deixo de ser gentil ou judeu e me torno um homem novo? Como eu faço isso? Por meio do sangue de Cristo, por meio da cruz. Eu me aproximo do Senhor e digo: Senhor, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o meu Redentor. Eu creio nele. Ele é o meu Salvador. Eu invoco o seu nome. Salva-me, Senhor. Pela fé, eu creio que o Senhor que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados. Salva-me, eu creio nele, é o meu Redentor. A pessoa crê em Cristo. Ela imediatamente é tirada dos judeus, tirada dos gentios e colocada no grupo dos homens novos. É um novo homem. E nesse grupo não tem judeu nem gentil. É uma nova humanidade.